Está no ar mais uma edição do AmbaCast, o podcast oficial da Agência de Notícias Brasil Árabe. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a repórter Thaís Souza e esse é o AmbaCast, a sua central de notícias sobre as relações entre o Brasil e os países árabes. E hoje o nosso papo vai levar a gente até um dos países que são pequenos em extensão territorial, comparados, claro, com outros gigantes, né, ali, Egito, Arábia Saudita, enfim. Porque o Omã, em outros aspectos, ele é um gigante. Com uma população de 4,5 milhões de habitantes, essa nação tem um PIB de 74 bilhões de dólares. E a projeção que o Fundo Monetário Internacional deu para esse ano é que esse número avance aí 1,8%. E nesse país que a paulistana Cláudia Vergueiro Macei vive e constrói sua carreira. A brasileira é a atual CEO da Siemens de Omã e foi indicada uma das mais poderosas executivas ali do Oriente Médio pela revista Forbes da região. A executiva também já foi selecionada para o Fórum Econômico Mundial e participou de diversos eventos ali no país. Ela é considerada também uma das principais vozes do LinkedIn, rede onde ela fala de liderança e inovação, além de diversidade e inclusão. É muito título e muita contribuição dessa brasileira que trabalha no mundo árabe. Então, por isso, Cláudia, é um prazer receber você aqui no AmbaCast. Tudo bem? Tudo ótimo, Thaís. Super obrigada pelo convite. Um grande prazer te conhecer e espero que o nosso papo possa ajudar as pessoas a descobrir um pouco mais sobre o Omã. Com certeza vai, porque realmente é um país que a gente tem muita coisa para descobrir, para conhecer melhor. Eu estou bastante feliz da gente poder trazer esse país aqui para o nosso papo. Bom, eu falei bastante aí dos seus títulos, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar ao Omã. Você começou a trabalhar aí, se mudou para o Omã em 2018, é isso mesmo? Isso. Na verdade, eu já estou no meu 8º ano de Siemens, mas eu tive algumas vidas antes da Siemens. Eu comecei a minha carreira como professora de cursinho. Na verdade, na época que eu estava foi faculdade de engenharia aeronáutica. Eu estudava de manhã, dava aulas à noite. Quando cheguei no meu último ano, consegui ir para a França para fazer pesquisa em aerodinâmica aeronáutica. E lá eu comecei a me apaixonar por essa ideia de morar fora. Em seguida, eu consegui um estágio na Embraer de Paris, que é a unidade da Embraer, que hoje em dia se mudou para a Holanda, mas naquela época ficava em Paris, e que atendia os clientes da Europa, África e Oriente Médio. Fiz estágio lá por 1 ano e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu entrei em consultoria estratégica como estagiária. E aí trabalhei no Brasil durante o meu último ano de faculdade e durante o primeiro ano após formada. E em seguida, eu consegui fazer projetos no Marrocos, na França e na África do Sul. E aí foi nesse momento, né, voltando para esse ambiente internacional, que eu resolvi que eu realmente queria ter uma carreira internacional. E aí, em seguida, eu fui fazer meu MBA nos Estados Unidos, trabalhei bem rapidinho na Microsoft. E nessa época foi quando eu fiz um investimento anjo numa startup no Brasil e comecei a trabalhar junto com o meu sócio. A startup chamava QMágico, hoje em dia chama Educo, e a gente começou o negócio comigo, fazendo meu 2º ano de MBA nos Estados Unidos e ajudando a produzir conteúdos, enquanto o meu sócio, Thiago Feijão, estava no Brasil, recrutando gente para trabalhar com a gente, tentando achar clientes, achando investidores e tudo mais. E aí, nessa época, claro, pensando na questão de dívida de MBA que eu tinha que repagar, eu prestei na verdade, só 2 processos de seleção, um para Siemens e um para Samsung, que seriam, assim, ofertas que me permitiriam continuar com o meu sonho de carreira internacional, que me fariam, assim, abdicar da ideia de ter o meu próprio negócio. Por um lado, pela segurança financeira, por outro lado, pela questão internacional. Eu optei pela oferta da Siemens, só que como eu queria tentar combinar as duas coisas, eu pedi para eles me esperarem por 1 ano. E foi aí que eu consegui finalmente voltar para o Brasil, passar 1 ano construindo a empresa, regularizando tudo, treinando pessoas para, na hora que eu tivesse que ir embora trabalhar no mercado privado novamente, eles pudessem tomar as rédeas da empresa em relação à estratégia, marketing, finanças e tudo mais. E foi assim que, em 2013, eu entrei na Siemens.
A empresa continua rodando até hoje e eu continuo dando os meus conselhos aqui e ali. E eu entrei na Siemens num programa chamado CEO Program, que era um programa de rotações. E a minha primeira rotação, então, eu fiz na Alemanha e terminei em Portugal. E eu fui gerente de produto para tickets de transporte público. Então, esses sistemas de maquininha de metrô, quando você vai lá e compra um ticket, tem um software por trás disso daí. Em seguida, fui fazer uma rotação na China, fazendo desenvolvimento de negócios para quadros elétricos de média tensão. E depois eu voltei para a Alemanha e fui em seguida para a Dinamarca. E nesses dois casos eu estava trabalhando no setor de energia eólica. Eu terminei o programa de rotações, consegui um emprego dentro da Siemens ainda na parte de automação ferroviária, então todos aqueles controles que fazem o metrô parar no lugar onde para, controla a velocidade, controla o tempo que a porta fica aberta e tudo mais. E eu estava eu tinha um papel de gerente regional de vendas para esses sistemas, cobrindo primeiro a Europa do Sul, em seguida a África e em seguida a China. E foi nesse período da minha carreira que eu recebi a oportunidade de entrevistar para vir ser presidente da Siemens em Oman. E fiquei aqui, então, desde abril do ano de 2018. E tomando, basicamente, tendo responsabilidade por todas as áreas de negócios da Siemens, que vão desde turbinas até quadros elétricos, até todo o sistema para edifícios, então o sistema de incêndio, o sistema de controle de acesso e a parte também, obviamente, de controle e automação de processos industriais. Então, quando você pensa em uma refinaria, uma planta de cimento, de aço, a gente tem Vale aqui em Oman, eles não têm os produtos da Siemens, mas eles também têm o tipo de tecnologia que a gente vende. Você teve uma vida aí executiva bem extensa antes da Siemens, não foi pouca coisa que você fez até chegar aí, né? Você passou, além de por diversas experiências, essa experiência de empreender, que eu acho que vai ser bastante rica, se você puder compartilhar com o nosso público que tem bastante, né, empreendedor, exportador. E tem também essa questão de já ter morado em diversos países, né? Queria que você falasse um pouquinho como que é aí em Oman, né? Tem uma comunidade brasileira. Quando você chegou aí, você foi recebida pelas pessoas que são realmente naturais de Oman ou tem pessoas do Brasil? É um lugar cosmopolita? Como é? É cosmopolita, mas não chega a ser cosmopolita como Dubai, por exemplo. Na verdade, eu acho que eu compararia muitas coisas em Oman, eu comparo bastante com a Arábia Saudita, porque do mesmo jeito que na Arábia Saudita existe uma lei, por exemplo, que chama saudização, que é você ter uma certa quantidade de funcionários saudis em uma empresa, aqui a gente tem a lei de omanização. Então, eu tenho que ter um número mínimo de funcionários omanes. Não só eu, como todas as empresas aqui. Então, quando eu cheguei aqui, assim, existiam alguns brasileiros que eram pilotos. Existe uma companhia aérea em Oman, chama Oman Air, e muitos dos pilotos eram brasileiros, e eu digo eram porque primeiro que teve a crise do Covid, acho que todo mundo sabe que o setor aéreo foi super afetado e muitos pilotos perderam o emprego, mas eles também resolveram humanizar a profissão de pilotos. Então, hoje em dia, não existe mais piloto estrangeiro, todos os pilotos têm que ser humanos. Então, obviamente, todos os brasileiros que eram pilotos foram embora do país. Tinha muitos brasileiros na Vale, mas a Vale não fica em Mascate, que é a cidade onde eu moro. A Vale fica numa cidade chamada Sohar, que é a segunda maior cidade do país, e fica mais ou menos umas 2 horas e meia daqui. Então, basicamente, tinham vários brasileiros por lá, e eu tive o super prazer e a super honra de ser uma das poucas brasileiras, então, aqui no país, que, por acaso, é o único país da América Latina que tem uma embaixada brasileira. Que tem uma embaixada no país, né? Óbvio que é brasileira. Então, o único país da América Latina que tem uma embaixada em Oman é o Brasil. E eu tive a super honra, na verdade, de conhecer o nosso embaixador. E como não tem tantos brasileiros aqui em Mascate, eu acabei ficando também super amiga da embaixatriz, o que é uma grande honra para mim. Legal, muito legal. E você estava comentando, antes da gente começar aqui, inclusive, sobre essa parte da extensão territorial, né? Oman, embora ele não seja tão grande quanto a Arábia Saudita, ele é um país que você comparou com o estado brasileiro da Bahia, em relação ao tamanho, né? Como que é isso, assim? É possível, em relação à vida de uma brasileira aí que
está morando, trabalhando, você com certeza você quis conhecer mais coisas aí do país, né? É possível você fazer algumas viagens por aí de carro? Como que é essa questão? Sim, bom, na verdade, se você for, né, assim, Mascate, imagina que Oman é como se fosse um L mais ou menos invertido, e a gente, em Mascate, está quase nesse encontro das duas pernas do L. Então, se você sair de Mascate e for até o sul do país, seria a perna mais longa, isso aí já tem mais de 1.000 quilômetros, então para você dirigir é basicamente 12 horas de viagem, porque também tem umas partes que não dá para dirigir tão rápido. Aliás, uma coisa interessante aqui é que tem muitas coisas que te fazem ir para cadeia. Então, por exemplo, uma delas é passar sinal vermelho, faz você ir para cadeia. Tem várias punições, assim, que não tem muito crime, né? Uma das vantagens do islamismo é que as pessoas não são não existe tanta violência no país, porque a religião prega muito contra essa violência. Então, eles têm cadeias grandes aqui, então coisas bem simples como furar um sinal vermelho faz você ir para cadeia. Então, é sempre bom tomar cuidado no trânsito. Mas rigoroso a gente leva o trânsito, as normas. normas. É bem rigoroso. Sim. Uhum. Então, a gente leva, por exemplo, mais ou menos a uns 1.000 quilômetros até uma das distâncias. A outra distância que seria para você chegar até os Emirados Árabes é uma coisa de mais ou menos uns 300 quilômetros. Então, assim, é um país bastante extenso. E agora, em termos de lazer, tem muitas oportunidades. Assim, para quem gosta de praia, tem um litoral super extenso, porque basicamente esse L inteiro é uma costa. Para quem gosta os omanis em si não são pessoas que gostam muito de praia, tanto que quando você vem a Mascate, no país inteiro, na verdade, toda a faixa de praia geralmente não é ocupada por residências, a não ser nos lugares onde os expatriados moram, mas a maioria dos omanis preferem morar pro lado do deserto ou das montanhas, que são as segundas atrações do país. Então, e principalmente no verão, quando fica muito quente, a montanha é um dos melhores lugares para se ir, porque eles têm montanhas aqui de mais de 2.000 metros de altura, então assim, é mais alto do que o Pico da Neblina, e durante o inverno faz realmente frio, e durante o verão faz uma diferença de 15 graus, então se aqui em Mascate está fazendo 40, lá vai estar 25, né, que é muito mais agradável. E se não, deserto também é uma outra grande atração, né, pegar um jeep, sair pelas dunas do deserto. Existem comboios que fazem assim, que vão com guias que são voluntários, que se você ficar presa na areia, com o carro meio atolado, assim, antes do carro virar completamente, eles vão e te ajudam a desencalhar, literalmente. E outras atrações que a gente tem aqui é justamente a parte de uma coisa chamada Wadi, que imagina como se fosse assim um vale entre duas partes elevadas. Então imagina uma paisagem mais ou menos como se fosse da Chapada do Brasil, só que você tem um chapadão bem perto do outro e um rio passando no meio. Só que esse rio não existe o tempo todo. E ele, na verdade, aparece e desaparece de acordo com a estação do ano. E, obviamente, quando chove, né, que são umas 3, 4 vezes ao ano que chove, aí enche rapidamente, porque não é feito com areia ou com terra, né? Isso aí é tudo na pedra. Então, na hora que chove, assim, dá uma inundação relâmpago. Mas quando não chove, geralmente tem uns riozinhos, assim, bem tranquilos de ir, e dá para ter umas mini cachoeiras também. E também é um outro lugar muito bom para se ir quando está muito quente, porque essa água que vem dos lençóis freáticos é bastante fria. Então dá para refrescar bastante quando a gente está aqui no nosso calor de 40 graus. Nossa, muito interessante. Eu acho que é legal falar dessas paisagens diferentes, né? Porque geralmente a gente remete muito ao deserto mesmo. E tem o deserto, né, aí, mas tem também essas outras possibilidades, montanha, praia, enfim. E você comentou dessa questão do calor, eu sei que aí hoje está um calor tremendo. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é viver e trabalhar nessas condições. Tem alguma coisa que você destacaria? Por exemplo, as atividades aí são mais diurnas ou de repente tem possibilidade de fazer uns trabalhos noturnos? Como que no verão vocês fazem? Nessa questão mesmo de deslocamento, né? Eu imagino que as reuniões e coisas do gênero sejam todas bem fechadas, assim, nesse momento do calor extremo. Como que é aí o dia a dia?
Então, na verdade, parecido com Dubai, eu remeto muito a Dubai, porque acho que muita gente do Brasil já foi para Dubai, né? Assim, parecido com Dubai, a vida não é uma vida para ser feita a pé. Então, existem